Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Pedrosa atualizando tudo que há notícia, já deixando os créditos ao canal, aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Vasco que goleou o São Paulo, né? Agora está em busca de um treinador. Tem um chapéu aí, possível chapéu no Botafogo. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vasco, ele parece muito com o Chuchu, o massagista do Botafogo. Você conhece ele? Parece mesmo. É igualzinho. Aliás, o Chuchu, que é um grande amigo meu, um beijo pra ele. Bem nessa, cara. Não parece, Chuchu? Ô, meu amigo, parece você. E o pai do Chuchu, o seu Edu, assiste a gente todo dia. E um beijo pra ele. Qual o nome do Chuchu? Pra mim é Chuchu. Eu não sei também. Conheci o Chuchu quando eu tinha 13 anos de idade na base do Botafogo, que eu já era doido, que eu ia Marechal Hermes. O Chuchu já trabalhava lá. Um beijo pra ele, grande funcionário do Botafogo. Pedrosa, eu quero novidades do mercado da bola do Vasco da Gama. Tá. Primeiramente, o Vasco acertou aí, tá em vias de finalizar a contratação do Emerson Rodrigues, que é um ponta esquerda, ponta direita, estava no Milionários da Colômbia. É um atleta que, inclusive, enfrentou o Flamengo nessa temporada e é um jogador que tem a característica de velocidade. Jogou lá no Inter Miami junto com o Messi, por exemplo. Não é uma grande contratação, mas o fato é que é uma posição que o Vasco tem carência, que é justamente essa ponta, essa válvula de escape, essa velocidade. Eu acho que é uma contratação válida para a temporada, mesmo que, na minha opinião, não vá resolver tanta coisa. A outra informação, é muito importante a gente frisar, que a gente trouxe essa informação aqui no dia 19 de junho sobre o zagueiro André Ramalho. Fica aí o recado para os coleguinhas que começaram a requentar essa notícia hoje, que é sempre importante, o básico, o ético, é dar os créditos. Então o Vasco da Gama fez uma proposta para o André Ramalho, zagueiro do PSV, 32 anos, um jogador que o Vasco consultou, abriu conversas, porque ele tem contrato até o final de junho, até o final desse mês, né? E a tendência hoje é que o André converse com a família e na próxima semana ele decida a vida dele. A coisa mais próxima de acontecer é ele buscar um novo contrato na Europa, que é onde ele já está adaptado, está acostumado lá a vida inteira. Mas o Vasco ofereceu um salário para ele no patamar que ele ganhava no PSV. E sim, é um dos grandes times aí, um dos times fortes na briga por esse zagueiro, que pode jogar do lado direito e do lado esquerdo também da zaga, além também de como um volante, que ele tem muita qualidade com as duas pernas. De mercado da bola, por enquanto, essas são as novidades. E diretor de futebol? Vamos lá. Muita gente me pergunta sobre técnico, né? E o Vasco não vai queimar etapas. A tendência é que o Vasco da Gama primeiro contrate um diretor técnico. Inclusive já vem fazendo algumas entrevistas, fez entrevistas nessa semana com 2 possíveis candidatos. O Pedro Martins, que estava lá na diretoria de futebol, também vem fazendo essa transição, vem ajudando nessa transição. Então, antes de contratar um técnico para o time profissional, o Vasco quer fechar com um diretor técnico que possa ajudar também na busca por esse treinador. E agora? Eu quero que você me responda uma coisa. Mas antes, vem aqui, ó, enquete do SBT Esportivo. Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Fernando Diniz, Ramon Dias, Cuca, mantém o Rafael Paiva. Dessas opções aqui, eu votaria primeiro no Ramon e segundo na manutenção do Rafael Paiva. O Fernando Diniz, eu não sei como ele chegaria aí no mercado no mesmo estado, né? Um clássico aí regional, saindo do Flu. E já trabalhou no Vasco, inclusive, Já. né? Um bom treinador, mas é um treinador que tem um tipo de jogo que precisa de tempo, né? Até se encaixar. E aí eu acho que o Vasco não tem esse tempo. Tempo e qualidade. Gente, Também. vamos parar e analisar. Se a gente for parar e ver o time do Vasco jogar, o elenco Mas eu do não Vasco enxergo jogar... o Vasco desse jeito. Né? Mas eu não enxergo o Vasco se encaixando no estilo de jogo do Fernando Diniz. Se ele acabou de sair do Fluminense porque ele não quis abrir mão do estilo de jogo dele, ou melhor, ele nem tentou fazer isso, por que ele chegaria no Vasco da Gama e mudaria o estilo de jogo dele? E se ele continuasse com o estilo de jogo dele no Vasco da Gama, iria dar certo? Na minha opinião, não. Você imagina o Maicon fazendo aquela saída de bola o tempo todo? Não tem como. E não pode romper, né? Porque isso é isso. uma coisa que você vê que ele não abre mão. Pedrosa, seu voto aí. Eu acho que o Fernando Diniz, o momento não é o ideal para ele. Talvez começando uma temporada com planejamento de futebol, o Pedrinho gosta muito dele, talvez a gente poderia pensar. Mas o momento não é esse.
O Ramon Dias, para mim, continuaria sendo a primeira opção. O Cuca, para mim, nem deveria estar nessas opções, não tem a mínima condição. E o Rafael Paiva, eu também acho que é uma possibilidade. Mas aí você tem que entender o seguinte. A manutenção dele. Acho que é uma possibilidade e isso é o meu achismo, tá? Além também de passar pela cabeça da diretoria do Vasco, eu acho que é uma possibilidade. Mas vale lembrar, vocês vão se lembrar aqui, que em 2022 o Emílio Faro foi efetivado inicialmente como técnico do Vasco. Depois que ele botou Ignaldo, Andrei e Marlon Gomes. E o Vasco foi muito bem naquela partida, porque ele colocou os garotos. Depois de 4, 5 jogos, o Emílio Faro já não prestava, o Emílio Faro já era o técnico do Sub-20, já era o interino. Então, assim, as pessoas que pedem o Rafael Paiva, será que elas vão ter paciência na hora que o Rafael Paiva perder? Porque até agora o Rafael Paiva não conseguiu ter nenhum revés, assim, muito grande. Ele foi muito bem contra o São Paulo, ele deu uma classificação para o Vasco na Copa do Brasil, onde ele também foi importante naquele momento. Mas e aí? O Rafael Paiva, por enquanto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá ganhando. E na hora da derrota, vocês vão encarar o Rafael Paiva como técnico do Vasco profissional ou vocês vão falar que ele é interino do Sub-20? Então, assim, isso tem que ser pensado. O Vasco da Gama, aí daqui a pouco lá, perde 4, 5 jogos, lá o Pedrinho, efetivou o interino, não era pra ter feito isso nunca. Depois todo mundo esquece, né? Ninguém é cobrado pelo que pede. Então, assim, na minha opinião, o Vasco ainda tem que contratar um treinador. E esse treinador, hoje, eu ainda contrataria o Ramon Dias. Falar em Rafael, o treinador interino do Vasco, Rafael Paiva, falou sobre essa nova passagem no comando do time principal. Cadê? Fala, galera, ligadíssima aí no SBT Esportes Rio. Aqui é o Rafael Paiva e lembrando que domingo, 10 horas da manhã, domingos eu espero vocês lá. Um abraço. Uma bandeira do Fluminense aqui? Rafael Paiva aí. Não. O meu negócio não foi esse. Esse aqui é nosso querido Rafa, que a gente faz essa piada aqui muitas vezes, né? Nosso apresentador do Carioca, ao lado da Pri Borges, todo domingo, né? Mas aqui tem uma bandeira do Fluminense. Lucas Pedrosa, o troço não tá combinando, hein? Não tá muito legal lá, Muito Rafael bem, Paiva, pra Rafa. você ficar ostentando essa bandeira aí do Fluminense. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, agora a resposta que eu quero do dia. Só uma, antes disso, dar os créditos pro Carlos Berbet, pra galera do Papo na Colina, que deu a notícia do Emerson Rodrigues. Rival, Maravilha, tá? isso aí, drone deles, então. Pedrosa, tô vendo um monte de gente falando do Alan. O Alan, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo há algum tempo, alguns meses, né? A torcida do Botafogo até comemorou muito, foi no início do ano, porque ele é um jogador com muita qualidade. Sim. E essa história de Coutinho, Souza, Alex Teixeira, não tava nem sonhando em acontecer. Verdade. E agora tá acontecendo. E aí tem muita gente falando, gente, vamos correr então agora atrás do Alan, porque ele é desse quarteto aí, das origens do Vasco e tudo mais. E aí a torcida do Botafogo de lá fala, não, mas tem que pagar a multa, uma multa altíssima, né? Sim. Como é que tá essa situação? Porque o Alan e o Botafogo não se pronunciam, eu acho que é uma questão contratual sobre esse assunto. Perfeito. Vamos lembrar que no início do ano, o Alan foi cotado para ser um dos jogadores contratados pelo Vasco, mas naquele momento, a 777 não aprovou o nome do Alan. O Ramon gostaria do Alan, junto com o Coedjar, por exemplo, mas o Alan tem 32 anos, tinha 32 anos na época, e a 777 falou, é um ou outro. E naquele momento, a preferência de avançar na proposta foi com o Coedjar, porque o Alan, de fato, não foi procurado pelo Vasco. Quem procurou o Alan foi o Botafogo. Então ele assinou o pré-contrato, não tinha bafafá nenhum, até que, no meio dessa temporada, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, ele é muito amigo deles. O Alan é muito amigo do Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco da Gama. Eles jogaram juntos no Vasco na primeira passagem do Alan. Mas o que eu sei hoje, Fernando, é o seguinte. A vontade, esse negócio de... é óbvio que pesa o fato de você querer jogar com um amigo, o fato de você querer voltar pro Vasco. Mas o Alan nunca quis se indispor com o Botafogo. Em nenhum momento ele fez algum movimento para forçar a quebra de contrato com o Botafogo. Muito pelo contrário. Ele entende que ele firmou um compromisso, que ele tem um nome a zelar e que nesse momento ele só pensaria em ir pro Vasco caso o Vasco tivesse grana para pagar a multa. Mas o que eu sei é que o Alan não pensa em forçar esse movimento por respeito ao Botafogo. Eu já tô seguindo a esposa, ele, já mandei mensagem pra esposa, mas ainda não me conhece. E eu acho isso muito legal, a postura decente dele, tá? É verdade. Se o Vasco tivesse dinheiro pra comprar, normal, tá em contrato, paga lá a multa e leva. Agora, não tendo, forçar é algo que... É isso aí, torcida vascaína. Cara, o Diniz, pra mim, na minha opinião, cairia muito bem no Vasco. Que é bom, pelo menos é bom você ter
ter certeza que vai sair um trabalho bom do que contratar aí um treinador que pode trazer 2 vitórias, 1 vitória e depois levar o time de novo aquela monte de derrotas. E assim, tem o Diniz e o Rafael Paiva. No momento, por mais que eu acho massa o Diniz treinar o Vasco, o Rafael Paiva leva vantagem. Que assim, ele fez o que nenhum dos treinadores fizeram, cara. Ele teve a ideia dele, mexeu com a base, colocou os jogadores ali para jogar, os moleques da base vascaína, e deu certo. Deu tão certo que o Vasco goleou o São Paulo. Então, assim, ele leva um pouco de vantagem. Ramon Dias, cara, para mim já é livro passado, na minha opinião. Ramon Dias já deu o que tinha que dar no Vasco, teve a sua oportunidade ali, muito tempo comandando o Vasco, não conseguiu. Conseguiu livrar o Vasco de um rebaixamento, só que o Vasco é grande, né, cara? Não dá pro Vasco ficar todo ano brigando para não cair. Diretoria tá agindo, tá indo atrás. O Alan aí, ó, já é carta fora do baralho, como falou o Pedrosa, mas lembrando que contratou o Souza, trouxe o Alex Teixeira, espera pelo sim do Felipe Coutinho. O sim dele já tem, né? Falta rescisão com o Aston Villa, então o Vasco buscando se reforçar. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Lembre-se que quando forem se inscrever no canal, ative as notícias, cara. Ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar uma notícia, contratação do Vasco, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu.